Olá, equipe de GAF. Nessa videoaula, vamos continuar o estudo vetorial do plano. Vamos nessa? Na última videoaula, a gente viu que um plano pode ser caracterizado por um ponto que pertence ao plano e por um vetor normal ao plano. E deduzimos, então, a chamada equação geral do plano, ou então equação cartesiana do plano. Na aula passada, então, a gente viu essa equação, olha, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Essa aqui é chamada de equação, geral do plano. O plano que passa pelo ponto A e tem vetor normal ABCD. Bom, pessoal, ABC. Acontece que o plano também pode ter um outro conjunto de equações que representa ele. Vamos agora ver, então, as chamadas equações paramétricas do plano. Para isso, a gente vai considerar, novamente, um ponto A do plano π e dois vetores, U e V, que não são colineares, mas são o quê? Paralelos a esse plano. Então, olha só, se o ponto P, x, y, z pertence a π, então olha, vamos só escrever aqui primeiro, Eu tenho aqui o ponto A, que é dado, e tenho dois vetores, o vetor U e o vetor V. Então aqui de verde. Bom, para a gente caracterizar então se um plano, se um ponto P pertence ou não ao plano, a gente tem que verificar se esse ponto P, quando construído com o ponto A, o vetor AP, determina um vetor que é uma combinação linear entre os vetores U e V, ou seja, se existem parâmetros H e T, de modo que esse vetor AP seja igual a H vezes U mais T vezes V, pela soma regra dos paralelogramos. Então é isso, pessoal. A gente com isso então consegue definir então um conjunto de equações que vai também caracterizar o plano. Vamos lá. Se o ponto A é o ponto A, x0, y0 e z0. E vamos pegar um ponto P, x, y, z, um ponto qualquer desse plano P. Então, o que a gente tem é que o ponto P pertence a π se e somente se AP for igual a HU mais TV. Bom, mas quem que é AP? O vetor AP nada mais é que P menos A, ou seja, x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Eu vou subir aqui um pouco para a gente ter mais espaço. Olha. Então, olha só, se a gente tem vetor AP igual a HU mais TV, a gente vai ter então a seguinte equação, olha. AP igual a HU mais T vezes V. A gente vai ter então o seguinte, AP, que é x menos x0, y menos y0, z menos z0, igual a HU, ou seja, H que multiplica o vetor U, A1, B1, C1, A1, B1, C1, mais T que multiplica A2, B2, C2. Bom, caímos então numa equação vetorial. Lembrando que essa igualdade é verdadeira se as componentes desse primeiro vetor for igual às componentes desse segundo vetor. Resumindo então, eu vou escrever aqui acima para a gente ter ao contrário, olha só. Vamos ter o seguinte, x menos x0 igual a HA mais HA1 mais T A2, depois y menos y0 igual a HB1 mais T B2 e z menos z0 igual a H C1 mais T C2.
Então, pessoal, essas três equações aqui são chamadas de equações paramétricas, né, do plano. A gente pode passar x0, y0, z0 para o outro lado, de modo a termos, então, a seguinte equação mais organizada. Olha, x igual a x0 mais a1t mais a1h, né? a1h mais a2t, y igual a y0 mais b1h mais b2t, e z igual a z0 mais c1h mais c2t. Bom, agora ficou fácil, olha. Aqui a gente tem, na verdade, as coordenadas de A. Aqui a gente tem, multiplicando H, as coordenadas de U. E, por sua vez, multiplicando T, as coordenadas de V. Então, fica fácil, então, né, construirmos, né, as equações paramétricas desse plano π, que a gente acabou de mostrar aqui. Olha. Se A, x0, y0, z0 é um ponto do plano π, U e V são dois vetores não planeares, o plano, então, definido por esse ponto A e por esses dois vetores, tem equações paramétricas, né, dado pela equação que a gente acabou de desenvolver. Lembrando que aqui a gente tem as coordenadas de A, aqui a gente tem as coordenadas de U, e aqui a gente tem as coordenadas de V. Bom, H e T são parâmetros, né? Basta a gente atribuir valores, então, a H e a T, e vamos achar, né, os pontos desse plano. Primeiro exercício, então, escrever as equações paramétricas do plano determinado pelos pontos A, B e C. Olha só, vou subir aqui um pouquinho, então, olha. A gente tem, então, agora três pontos, A, B e C. A gente precisa, para definir as equações paramétricas, dois vetores, correto? Então, a gente pode construir a partir de A, B e C esses dois vetores. O vetor AB e o vetor AC, correto? Vou chamar esse vetor aqui de U, aqui de U, e esse aqui de V. Então, olha só, agora, então, o nosso vetor U é o vetor AB, ou seja, é igual a B menos A, e vamos ter o seguinte, olha, 0 menos 3 dá menos 3, 4 com menos 1 dá 4 mais 1, que é 5, e 1 menos 2, que dá menos 1. Bom, já o nosso vetor V, nesse caso, é o vetor AC, que é o vetor 2 menos 3, que é menos 1 mais 1, que é 0, menos 1 com menos 2, que dá menos 3. Bom, já temos o ponto A, temos os dois vetores U e V. Agora a gente consegue achar, então, as equações paramétricas desse plano procurado. Olha só, as equações desse plano π, então, serão, olha só, x, y, z, correto? Coordenadas de A, que são 3, menos 1, 2. Depois, coordenadas de U, menos 3, mais 5, menos 1. Tudo isso multiplicado por T. Depois, coordenadas de V, ou seja, menos 1, mais 0, menos 3. Desculpa, aqui primeiro é multiplicado por H. Na verdade, tanto faz, beleza, pessoal? Essa ordem não importa, não. Então, mas só para deixar igual, tá ali, para não gerar confusão. H, agora sim, T. Se você trocar T por H, aqui não faz diferença nenhuma. Então, essas, né, são as equações paramétricas do plano π, definido pelo ponto A e pelos vetores AB e AC. Na verdade, por esses três pontos também, né? Tanto faz. Dada a equação geral do plano π, dado 2, equação geral, né? 2x menos 3y mais 3z menos 6 igual a 0, determinar um sistema de equações paramétricas de π. Aqui, pessoal, a gente tem algumas formas de resolver esse exercício. Aqui a gente tem um vetor que é normal ao plano, né? Mas não temos um vetor paralelo ao plano. A forma mais simples aqui, pessoal, é acharmos três pontos que pertencem a esse plano. Então, olha só, se a gente tem, por exemplo, x,
igual a zero, a gente vai ter então menos y mais 3z menos 6 igual a zero. Então, eu preciso achar, na verdade, 3 pontos desse plano, correto? Então, olha só, se eu fixo x, y, eu vou achar o z. Então, aqui eu fiz errado. Olha. Vou fazer o seguinte, x igual a zero e y igual a zero. Se x vale zero e y vale zero, vamos ter o seguinte, 2v0 menos 0 mais 3z menos 6 igual a zero, ou seja, z igual a 2. E com isso, temos aqui um ponto, vou chamar de ponto A, que é o ponto 0, 0 e 2. Já achei um ponto. Para achar outro ponto, posso escolher dois valores para x e para y. Ou então, fixar duas variáveis. Fixei x e y, fixar agora x e z. Então, olha só, se eu faço x igual a 0 e z igual a 0. Bom, então vamos ter o seguinte, 2v0 menos y mais 3v0 menos 6 igual a 0. Ou seja, y igual a menos 6. E vamos ter agora um outro ponto B, que é o ponto 0, menos 6 e 0. Por último, temos que achar mais um ponto. Fixo duas variáveis. Vou fixar agora, por exemplo, y igual a 0 e z igual a 0. E vamos ter o seguinte, olha, 2x menos 0 mais 3v0 menos 6 igual a 0. Daqui a gente tem, então, que x é igual a 3. E chegamos agora num ponto C, que é o ponto 3, 0 e 0. Olha só, então, o que a gente fez? Se a gente tem a equação geral, a gente usa essa equação geral para encontrarmos 3 pontos. No caso, encontrei esses 3. Aí poderia ter explorado outros 3 pontos do plano, existem infinitos. E agora, com esses 3 pontos, eu caio exatamente onde? No exercício anterior. Construo agora, olha só, tem aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. E a gente quer agora encontrar as equações paramétricas, né, do plano que contém esses 3 pontos. Construo de novo agora dois vetores. Vou chamar aqui de vetor U novamente, né? E vetor V. E a gente pode fazer o seguinte agora. U, então, vai ser o vetor A, B, ou seja, é o vetor B menos A, que é dado pelo vetor B menos A, vai ser 0, menos 6, menos 2. Posso pegar aqui um múltiplo desse? Posso, dividir tudo por 2, por exemplo, tanto faz. E o vetor V, nesse caso, é o vetor AC, ou seja, é o vetor C menos A, que é dado por 3, 0, menos 2. 3, 0, menos 2. E a equação do plano procurado agora, vou usar o ponto A, mas posso usar qualquer outro ponto, correto? Vai ser dado por x, y, z, igual coordenadas do ponto A, 0, 0, 2. Posso usar aqui o ponto B, Bruno? Posso, qualquer um desses 3 pontos. Depois, U, menos 6, mais 0, menos 6, menos 2, H. E por último, mais 3, mais 0, menos 2, tudo isso multiplicado por T. Então, acabamos de sair, então, né, da equação geral do plano e encontramos a equação paramétrica. Também consigo fazer o contrário, sair da paramétrica e cair na equação geral. Só lembrando que aqui a gente tem um ponto do plano, que é o ponto A, e aqui a gente tem vetores, né, que são paralelos ao plano. Beleza? Bom, voltando agora para a nossa equação geral do plano, para a gente poder então entender como calcular o ângulo entre dois planos e a seguir o ângulo entre um plano e uma reta. Olha só, pessoal, sejam então dois planos, π1 e π2, de equações geral dadas, em que n1 e n2 são os respectivos, né, vetores normais a esses planos. O ângulo θ entre π1 e π2 é o menor ângulo determinado por um vetor normal de π1 e um vetor normal de π2. Olha só, então a gente tem aqui os dois planos, né, o plano π1
e o plano π2. O plano π1, ele tem vetor normal n1. E, por sua vez, o plano π2 tem vetor normal n2. Bom, observem que o ângulo entre esses dois vetores, vou chamar aqui de ângulo θ, marcar de vermelho, perdão, o ângulo entre esses dois planos é exatamente o ângulo formado por esses dois vetores. Então, calcular o ângulo entre dois planos é equivalente a calcular, né, o menor ângulo formado por dois vetores. Ou seja, lembrando da nossa aula lá de produto escalar, né, o cosseno de θ é igual a o módulo de n1 escalar com n2 dividido pelo módulo de n1 vezes o módulo de n2. Esse módulo aqui, pessoal, acontece para que a gente pegue um ângulo que seja menor do que 90 graus, que é sempre o menor ângulo entre dois vetores. Ok? Segue diretamente, então, pessoal, que dois planos serão paralelos, né? Dois planos π1 e π2 com vetores normais n1 e n2 respectivamente, eles serão paralelos, né, se somente se o vetor n1 for paralelo, né, ao vetor n2. Ser paralelo significa ser colinear, que é equivalente ao quê? Um ser um múltiplo do outro, correto? Bom, para o caso em que A1, A2, B1 e B2 e C1 e C2 são múltiplos um do outro, mas que D1 e D2 não é múltiplo, então, né, não respeita a mesma razão, a gente tem dois planos paralelos distintos. Caso a gente tenha que A1 dividido por A2 seja igual a B1 dividido por B2 igual a C1 sobre C2 e D1 sobre D2, vamos ter então que π1 e π2 são dois planos coincidentes, ou seja, o mesmo plano, né? Bom, além disso agora também, a gente vai ter que dois planos, π1 e π2, com vetores normais n1 e n2, serão planos perpendiculares, ou ortogonais, como queiram, se e somente se seus vetores normais também forem ortogonais. Aqui a gente vai ter então que dois planos, π1 e π2, vão ser ortogonais se n1 escalar com n2 for igual a zero, né? A gente pode utilizar essa relação, né? Porque a gente sabe que o produto escalar igual a zero nos dá, né, n1 escalar com n2 igual a zero. Porque dois vetores são ortogonais se somente se o produto escalar entre eles for zero. Aqui é n, beleza, galera? n1, n2, n1 escalar com n2 igual a zero. Bom, vamos então, né, determinar o ângulo entre os planos π1 e π2 dados. Vamos lá, primeiro passo, encontrar quem é n1. Lembrando que n1 é o vetor, né, dos coeficientes de x, y, z. O coeficiente de x aqui é 2, entre y de y é menos 2 e de z é 0. Já o n2 é igual a quem? Coeficiente de x, que é 2, coeficiente de y, que é menos 1, e coeficiente de z, que é menos 1. Então, a gente tem, né, que o cosseno de θ, o ângulo entre os dois vetores, é igual ao módulo de n1 escalar com n2, dividido, né, por módulo de n1 vezes o módulo de n2. Nosso primeiro passo, então, aqui é calcularmos, né, o produto escalar de n1 com n2, e nesse caso vai ser 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 1, 2, mais 0, ou seja, 6. Agora a gente precisa do módulo de n1 e módulo de n2. Bom, módulo de n1 é igual a raiz quadrada, né, de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 8, que é igual, né, a 2 raiz de 2. Hein? Bom, já o módulo de n2 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, raiz de 6. Logo, o cosseno de θ, então, pessoal, vai ser igual a módulo de n1 escalar com n2, ou seja, módulo de 6, dividido, né, pelo módulo de, por raiz de 8, né, ou
2 raiz de 2, né? Melhor. Vezes raiz de 6. Bom, vou só escrever raiz de 6, pessoal, como raiz de 2 vezes raiz de 3, para ficar mais fácil, beleza? Eu vou separar aqui para não misturar muito. Bom, isso aqui então vai ser igual a quem? A 6 dividido por raiz de 2 vezes 2 é 2, vezes 2 dá 4 raiz de 3. Beleza? Simplificando aqui, vamos ter então 3, né, sobre 2 raiz de 3. E racionalizando, né, aí em cima e embaixo por raiz de 3, vamos ter então que cosseno de θ vai ser igual a 3 raiz de 3, né, sobre 2 vezes 3, né, que é raiz de 3 sobre 2. Lembrando, pessoal, que o valor do ângulo que tem cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 30 graus. Então, olha só, a gente tem então que θ é igual a 30 graus. Ah, por que 30 graus, Bruno? Porque é o ângulo que tem seno de 30 é meio, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E a gente precisa de um ângulo que é menor que 90 graus, então é isso mesmo, beleza? θ igual a 30 graus. Não podemos pegar ângulos maiores que 90 graus. Tranquilo, pessoal? Mais um exemplo, então, olha. Determinar M de modo que os planos π1 e π2 sejam ortogonais. Bom, a gente tem que fazer o seguinte, olha. Temos que determinar M de modo que N1 escalar com N2 seja igual a 0. Bom, tá, mas quem é N1? N1 é o vetor 2M, 2 menos 1, correto? 2M, 2 menos 1. São os coeficientes de x, y e z. Bom, por sua vez, pessoal, N2 é igual a 3 menos M e 2. Coeficientes, de novo, né, de x, m, de y e de z. Bom, com isso, a nossa equação anterior vai ficar 2m vezes 3, 6m, 2 vezes menos m, menos 2m, depois menos 2 igual a 0. Ok? Aqui a gente tem então o seguinte, olha, 6m com menos 2m, 4m, passa esse 2 para o outro lado, correto? Vamos ter 2, ou seja, o que implica então que m deve ser igual a meio, correto? Terminamos então esse exercício, né? Bem simplesinho o exercício, né? Bom, agora vamos aprender como calcular o ângulo entre uma reta e um plano. Para isso, então, vamos pegar aqui uma reta R com vetor diretor V. E vamos pegar um plano π com vetor normal N. Então, olha só. Então, aqui a gente tem o vetor diretor da reta, que é o vetor V. Vou fazer aqui de azul. Bom, e aqui de verde a gente tem o vetor normal N, normal ao plano, beleza? Lembrando que esse vetor forma com o plano um ângulo de 90 graus. Bom, pessoal, acontece que é o seguinte, olha. O ângulo φ entre a reta e o plano, olha só, esse ângulo aqui em vermelho, aqui está o ângulo φ, ele é um ângulo que é complementar ao ângulo θ formado entre N e V. Então, olha só, se aqui vale φ e aqui a gente tem θ, que é o ângulo entre N e V, a gente tem, e o ângulo total entre N e o plano é 90, a gente tem que θ mais φ é igual a π sobre 2. Bom, a gente sabe que cosseno de θ, né, é igual a módulo de V vezes módulo de V escalar N dividido pelo módulo de V que multiplica o módulo de N. Bom, acontece que a gente sabe que cosseno de θ é igual ao seno do seu complementar. Então, a gente pode usar essa fórmula aqui e depois usar essa relação, ou então simplesmente trocar o cosseno por seno, beleza? Porque a gente tem que seno de φ é igual a cosseno de θ
sempre que θ mais φ for igual a 90 graus. Só lembrando, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, assim como o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Então, a gente tem essa fórmula, né, que parece bem com a anterior, trocando apenas a função cosseno por seno. Bom, quando que duas retas, então, vão ser paralelas? Perdão, quando que uma reta vai ser paralela ao plano? Bom, aqui a gente tem a reta V, a reta R, né, com o vetor diretor V, paralela ao plano π, com o vetor normal N. Então, a reta vai ser paralela ao plano se o vetor V, que é o vetor diretor da reta, for ortogonal a N. Olha só, se esse vetor aqui for perpendicular a N, ortogonal a N, então a gente tem que a reta vai ser paralela ao plano. Então, cuidado com essa pegadinha aqui, né? A reta é paralela ao plano quando o vetor diretor dela for ortogonal ao vetor normal ao plano. Bom, já a reta vai ser perpendicular ao plano quando o vetor diretor dela for paralelo, né, ao vetor normal ao plano. Então, entendeu a jogada? Vetor diretor da reta paralelo ao vetor normal, vamos ter que a reta é ortogonal ao plano. Nesse caso, ortogonal e perpendicular. Tá joia? Fiquem atentos a isso. Bom, e quando que uma reta, então, vai estar contida no plano? Uma reta R de vetor diretor V e um plano π com vetor normal N, a gente tem que a reta vai estar contida no plano se o vetor V for ortogonal a N e um ponto A da reta também pertencer a π. Então, basta comparar, né? Os vetores têm que ser ortogonais e tem que existir um ponto, e um ponto A que esteja na reta também vai estar no plano. Ou então, a gente pode usar essa segunda relação, que é até mais simples. Olha, uma reta está contida no plano se dois pontos quaisquer dessa reta estiverem também no plano. Olha. Então, basta usar essa relação. Dois pontos A quaisquer da reta também tem que estar no plano. Se isso for satisfeito, temos então que a reta vai estar contida no plano. Bom, vamos agora então para mais alguns exercícios para a gente fixar essa parte da matéria. Olha só, determine o ângulo que a reta R forma com o plano π. Vamos então determinar aqui quem é o vetor diretor dessa reta R. Vamos lembrar que o vetor diretor são, né, os denominadores, né, dessa equação, correto? Aqui a gente tem as equações simétricas. Então, V nesse caso é quem? 3, menos 4 e 5. Bom, e quem é o vetor N nesse caso? São os múltiplos, né, de x, y e z. Os múltiplos não, os coeficientes. 2, menos 1 e 7. Bom, então a gente tem que seno do ângulo φ entre a reta e o plano é igual a módulo do produto escalar de V com N dividido pelo módulo de V que multiplica o módulo de N. Beleza? Vamos lá fazer essas operações agora. V escalar com N, nesse caso, é igual a 3 vezes 2 dá 6, menos 4 vezes menos 1 dá 5, ou seja, mais 5. Por último, 5 vezes 7 dá 35. Correto? Então, vamos ter aqui que N vetorial com V é igual a 46. Bom, só conferindo, né? 3, 4, 5, 2 menos 1, 7. 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1... Ah, aqui, ó, tá errado, tá vendo? Não é isso não. Corrigindo aqui, a intenção foi boa. 3 vezes 2, 6, 4 vezes 1, 4. 5 vezes 7, 35. Ou seja, 45. Bom, por sua vez, módulo de V é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 9 mais 16 mais 25, que dá raiz quadrada de
45. Ok? Bom, já módulo de n, nesse caso, é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 4 mais 1 mais 49, que é igual a raiz quadrada de 54. Bom, raiz quadrada de 45 é igual a raiz quadrada de 9 vezes 5, ou seja, é 3 raiz de 5. Raiz quadrada de 54 é raiz quadrada de 9 vezes 6, correto? Bom, raiz quadrada de 9 vezes 6 é igual a 3 raiz de 6. Então, seno de φ vai ser igual a 45 dividido por 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 6. 45 aqui dividido por 9 é igual a quem então, pessoal? É igual a 5 dividido por raiz de 5 vezes raiz de 6. Vou só reduzir aqui um pouco para facilitar nossas operações, né? Bom, racionalizando então, multiplico em cima e embaixo por raiz de 5 vezes raiz de 6. E vamos dividir aqui, né? Multiplicar, perdão, por raiz de 5 vezes raiz de 6. E vamos ter agora o seguinte, olha. Vamos ter 5 cancela com raiz de 5 vezes raiz de 5. Bom, em cima vai ficar então o seguinte, olha. Raiz de 5 vezes raiz de 6 sobre 6. Tá ok? Bom, eu acho que não dá mais para simplificar, né? O que a gente tem aqui então é que seno de o φ, né? Vai ser que tem arcseno de raiz de 30 sobre 6. Vamos agora determinar as equações reduzidas em termos de x da reta R que passa pelo ponto A, dado, né, 2 menos 1, 4, e é perpendicular ao plano π, x menos 3y mais 2e menos 1 igual a 0. Bom, a gente tem aqui então, uma vez que a gente tem que a reta R é perpendicular, né, ao plano π, então a gente tem que o vetor diretor da reta é paralelo ao vetor normal ao plano. Tá, então eu posso pegar o vetor normal diretor da reta igual ao vetor normal do plano. Quem que é o vetor normal do plano nesse caso? N é igual a 1 menos 3 e 2, olha só, os coeficientes de x, y, z. Então, vamos pegar então, né, V igual a N. Agora a gente tem que achar então as equações reduzidas. Antes de achar as equações reduzidas, eu vou achar as equações simétricas, tá joia? Para facilitar a nossa vida. As equações simétricas são x menos 2 igual y mais 1 igual a z menos 4, dividido, né, pessoal? Claro, né, cada um deles por 1 menos 3 e 2, que são as coordenadas de V. Essa aqui, pessoal, são as equações simétricas, beleza? Como ele quer a equação reduzida, vou pegar aqui e vou multiplicar cruzado e isolar y, beleza? Então aqui a gente tem o seguinte, olha, y mais 1 é igual a menos 3x mais 6, ou seja, y é igual a menos 3x mais 5. Agora, vou pegar essa primeira equação, correto? E multiplicar com essa, porque eu quero em função de x. Então, olha só, o que a gente tem aqui então? X, vou só apagar para ficar mais bacana, correto? X menos 2 sobre 1 igual a z menos 4 sobre 2. Multiplico cruzado aqui agora e vamos ter o seguinte, olha. Z menos 4 é igual a 2x menos 4. Ou seja, z é igual a 2x. Logo, pessoal,
As equações reduzidas são, né? Vamos lá, da reta R. Vão ser y igual a menos 3x mais 5 e z igual a 2x. Ok, galera? Exercício feito, então, bem tranquilo. Tá vendo? O segredo todo é esse aqui, ó. Essa primeira relação que a gente chegou. Mais um terceiro exercício. Calcular os valores de m e n para que a reta R esteja contida no plano π dado. Bom, aqui, pessoal, vamos lembrar o seguinte. A reta M vai estar contida no plano se eu pegar dois pontos de R e esses dois pontos também estiverem em π. Vamos pegar, então, dois pontos de R. Olha, vamos lá. Dois pontos em R. Bom, se eu faço x igual a 0, vou ter, então, o quê? Y igual a menos 3 e z igual a 4. Então, tenho o ponto A, que é o ponto 0, menos 3 e 4. Se eu faço agora x igual a 1, por exemplo, vamos ter o seguinte, olha, y igual a 2 vezes 1 menos 3, que é igual a menos 1, e z igual a menos 1 mais 4, que é igual a 3. E vamos ter agora o ponto B, que é o ponto 1, menos 1 e 3. Bom, vamos lá agora. A gente quer que o ponto A pertença ao plano π. Então, o que a gente vai ter é o seguinte, olha, n vezes 0 mais m, que multiplica menos 3, menos z, ou seja, menos 4, depois menos 2, tem que ser igual a 0. Tá vendo? Olha, aqui estão os coeficientes de A, olha, os termos de A, as coordenadas de A, menos 3 e 4, substituindo a equação de π, tá vendo? Isso que eu fiz. Bom, isso aqui vai nos dar o seguinte, pessoal, menos 3m, depois menos 6, igual a 0. Ou seja, daqui a gente tem, né, que minha foto está aparecendo aqui no canto, eu imagino, que m vale menos 2. Pronto, olha, já achei o valor de m. Eu só subir aqui mais um pouquinho. Agora, a gente tem que o ponto B também pertence a π. Ou seja, a gente tem então que n que multiplica x. Agora eu vou pegar esse ponto correto, olha, e substituir nessa equação. Bom, a gente tem então que n que multiplica o x, que é 1, mais o m, que eu já achei, que é menos 2, multiplicado por y, que é menos 1, menos z, que é 3, menos 2, tem que ser igual a 0. Bom, fazendo agora essas operações, o que a gente vai ter, pessoal? A gente tem, então, que n mais 2 menos 3 menos 2 é igual a 0. Ou seja, n é igual a 3. Pronto, olha. Então, resposta, m igual a menos 2 e n igual a 3. Qual que é o segredo aqui, pessoal? Pegamos dois pontos quaisquer da reta e substituímos esses pontos na equação do plano, porque a gente quer que a reta R esteja contida no plano. Ok? Bom, vamos agora relacionar, né, dois planos. Bom, a interseção de dois planos não paralelos, porque dois planos paralelos, ou eles não se interceptam, ou eles são coincidentes, vai ser sempre, pessoal, uma reta R. Olha só, aqui eu tenho esse plano aqui em vermelho, né, e esse plano em azul. A interseção dos dois é exatamente, vou fazer até uma reta aqui de cor diferente, olha, em verde, olha, é exatamente essa reta, tá vendo? A gente consegue ver, é uma reta, correto? Se é uma reta, ela é infinita, olha. Então, a interseção dos dois planos é uma reta cujas equações se deseja determinar, correto?
Bom, exemplo, olha, vamos encontrar um vetor diretor da reta interseção dos planos π1 e π2. Bom, se a reta pertence à interseção dos dois planos, então ela pertence automaticamente, né, aos dois planos. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que se um ponto está na reta, ele tem que estar no plano π1 e no plano π2. Então, a equação da reta pode ser dada pelo conjunto de equações 3x menos 2y menos z menos 1 igual a 0 e x mais 2y menos z menos 7 igual a 0. Ou seja, temos que, né, vamos dizer assim, simplificar um pouco esse sisteminha aqui, de modo a gente chegar então na equação, né, ou melhor, no conjunto de equações da reta. Bom, a gente pode fazer algumas coisas com esse sistema. Olha, se eu somo aqui as duas equações, a gente vai chegar na seguinte equação que é equivalente. Olha só. Só um instante, eu vou somar aqui as duas, né? Bom, e vamos ter o seguinte. Se eu somo, eu vou ter aqui 4x, y cancela, menos 2z, menos 8, igual a 0. Bom, observe que aqui a gente pode isolar ou z ou x, correto? Vamos, por exemplo, isolar o z aqui agora. Se eu isolo o z aqui agora, a gente vai ter o seguinte, pessoal. Vamos ter que 2z é igual a 4x menos 8. Ou seja, z é igual a 2x menos 4. Bom, z é igual a 2x menos 4. Se eu substituir z na primeira equação, ou na segunda, tanto faz, vamos substituir aqui na segunda equação. Substituindo na segunda equação, a gente vai ter o seguinte, olha, x mais 2y menos z, ou seja, menos 2x menos 4 menos 7 igual a 0. Vou reduzir aqui um pouco para facilitar a nossa vida. Bom, e aqui, olha só, a gente vai ter o seguinte, x mais 2y menos 2x mais 4 menos 7 igual a 0, ou seja, 2y, né, menos x menos 3 igual a 0, né? X com menos 2x dá menos x, 2y menos 6 igual a 0. Bom, já que eu isolei z aqui, agora eu vou isolar y aqui embaixo, porque aí eu vou ter as equações reduzidas da reta em função de x. Olha só, isolando o y aqui agora, a gente tem que 2y é igual a x mais 3, ou seja, y é igual a x sobre 2 mais 3 sobre 2. Bom, o que a gente tem aqui agora, pessoal? A gente tem que a reta R tem equações reduzidas do tipo y igual a x 3 meios, né? É x sobre 2 mais 3 meios, z igual a 2x menos 4. Bom, com isso, um vetor diretor da reta, lembrando lá das equações reduzidas, vai ser o vetor 1, o coeficiente de x aqui, né, que é meio, e o coeficiente de x aqui, que é 2. Esse então, né, é um vetor diretor da reta interseção desses dois planos. Tá joia? Bom, achando aqui a equação, né, reduzida dela. Vamos para alguns exemplos, então, para a gente fixar a matéria e encerrar nosso estudo de plano. Determinar o ponto de interseção da reta R com o plano π. Bom, mesma ideia, pessoal. Se o ponto P, x, y, z, pertence à reta R interseção com o plano π, então esse ponto P deve satisfazer as três equações da reta, ou seja, x igual a t, y igual a 1 menos 2t, z igual a menos t, e a equação do plano, que é 2x mais y menos z
menos 4 igual a 0. Bom, substituindo aqui esses três valores na última equação, a gente vai ter o seguinte, olha, 2x, ou seja, 2t, mais y, ou seja, mais 1 menos 2t. Depois, menos e, ou seja, menos t, menos 4, igual a 0. Aqui, resolvendo então essa equação, a gente acha um valor de t que satisfaz essas propriedades. E vamos ter o seguinte, olha, 2t mais 1 menos 2t mais t menos 4 igual a 0. 2t cancela com esse menos 2t e vamos ter então que t vale 4 menos 1, que é 3, correto? Então, se eu faço t igual a 3, a gente vai achar que ponto é esse. Se t vale 3, a gente vai ter então o seguinte, que x vale 3, y vale 1 menos 6, que é igual a menos 5, e z vale menos 3. Logo, né, a gente tem então que o ponto P procurado é o ponto 3, menos 5 e menos 3. É claro, né, que esse ponto pertence à reta, porque eu peguei t em 3. Mas é bom verificar se a gente fez conta certa, substituindo, olha, 3 vezes 2 dá 6, menos 5, depois mais 3, ou seja, vamos ter 3 mais 6, 9, menos 5, menos 4, é igual a 0. Ok, então, questão certa, pessoal. Tá joia? Interseção é sempre montar um sisteminha. Sempre que pedir uma interseção, vamos montar o quê? Um sistema para resolver. Se a interseção envolve uma reta e um plano, vamos ter então o quê? Um sistema com as equações da reta e a equação do plano. Se a interseção envolve dois planos, vamos ter então um sistema envolvendo as duas equações desse plano. Bom, mais uma questão aqui agora, olha. Estabelecer as equações simétricas, então agora está especificando, né? A equação está sendo procurada, da reta que passa pelo ponto A. Então, a gente tem aqui a nossa reta. Vou fazer ela de preto, né? Essa reta, ela passa por um ponto A, que foi dado, ou seja, o ponto A, que é o ponto 364. E, além disso, ela intercepta o eixo OZ. Bom, pessoal, vou desenhar aqui os eixos só para facilitar a nossa vida de interpretação. Olha só. A gente tem aqui o eixo Z, o eixo X, o eixo Y, por exemplo, né? Então, temos aqui, ó, Z, X e Y. Bom, e essa reta passa bem aqui na interseção dos dois. Observem que esse ponto aqui, ele tem coordenada x e y igual a 0. Esse ponto aqui, vou chamar aqui de 0, 0 e um Z1, por exemplo. Correto? Então, a reta passa por A e por Z1. Além disso, ela é paralela ao plano π. Se a reta é paralela ao plano, então, olha só, a gente quer as equações simétricas, não é isso? Então, queremos a equação seguinte, olha, x menos x0 sobre A igual a y menos y0 sobre B igual a z menos z0 sobre C. Aqui a gente tem o vetor diretor da reta, que é o vetor quem? A, B, C. X0, Y0 e Z0 podem ser, por exemplo, esse cara aqui, olha, 3, 6 e 4, né, que é um ponto da reta. Então, aqui está o nosso x0, aqui está o nosso y0 e aqui está o nosso z0. Correto? Então, falta a gente agora determinar exatamente quem é o vetor, né, ABC. Bom, mas a reta é paralela ao plano. A gente tem que a reta é paralela ao plano π. Bom, se a reta é paralela ao plano π, então o vetor diretor da reta ele é ortogonal ao vetor normal ao plano. Correto? Lembrando que o nosso vetor aqui é quem? ABC. Bom, mas se a gente tem o ponto A e o ponto
00Z1, a gente pode pegar o nosso vetor V aqui, sendo quem? O nosso vetor, vou chamar aqui de ponto B, o nosso vetor AB ou BA. Vou pegar o vetor BA, que é o vetor o quê? A menos B. O vetor A menos B, pessoal, é esse vetor aqui, olha, 3 menos 0, que dá 3, 6 menos 0, que dá 6, 4 menos Z1. Bom, então já tem o vetor V. Agora temos que olhar quem é o vetor N nesse caso. O vetor N, nesse caso, é o vetor 1, né, menos 3 e 5. 1, menos 3 e 5. Bom, pessoal, se o vetor V é ortogonal, né, ao plano, perdão, se o vetor V é ortogonal a N, a gente tem o seguinte aqui, olha, que N escalar com V é igual a 0. Tá, quem é N escalar com Z? Vamos lá? É 1 vezes 3, que dá 3, menos 3 vezes 6, que dá menos 18, e 5 que multiplica 4 menos Z1. Então, mais 5 que multiplica 4 menos Z1. Isso tudo tem que ser 0. Então, aqui a gente tem o seguinte, olha, 5 menos 18 vai dar menos 15, mais 5 vezes 4 dá 20, menos 5Z1 igual a 0. Isolando o Z1 aqui, a gente tem o seguinte, olha, que Z1, ou melhor, 5Z1 é igual a 5, ou seja, o Z1 vale 1. Se o Z1 vale 1, a gente vai ter então que o nosso vetor V, né, vai ser igual ao vetor 3, 6, 4 menos 1, 3. Acabamos de achar então, né, o nosso vetor V1. Esse cara aqui para a gente é o A, né, esse é o B e esse é o C. E a equação que a gente procura, né, vai ser a equação x menos 3 igual y menos 6 igual a z menos 4, tudo isso dividido por ABC, ou seja, 3, 6, 3. Bom, Bruno, podia pegar aqui, em vez de 3, 6, 3, poderia pegar, por exemplo, quem? 1, 3, 1, se eu quisesse, beleza? Também estaria certo. Acabamos de encontrar, então, as equações simétricas, né, dessa reta procurada. Por último, então, mais um exercício bacaninha aqui, pessoal, que é o seguinte: calcular o volume do tetraedro limitado pelo plano 3x mais 2y menos z menos 4, 3x mais 2y menos 4z menos 12 igual a 0, e pelos planos coordenados. Olha só, pessoal, quem são esses planos coordenados? Vamos lá. A gente tem aqui, olha, os eixos, correto? X, y, z. O que a gente precisa saber é onde esse plano que a gente vai encontrar vai cortar quem? O eixo y, z, o eixo x e o eixo y, olha só. O que eu preciso saber é isso, correto? Bom, esses pontos são encontrados da seguinte maneira. Aqui eu tenho o ponto que x, y0, ou seja, y0 e o z1. Aqui eu tenho o ponto que z e x0, então 0, y1 e 0. Aqui eu tenho o ponto, né, dado por quem, pessoal? Em yz0, ou seja, x1, 0 e 0. Com isso, a gente consegue, então, calcular o volume desse tetraedro aqui, olha. Não é isso? Que é igual a área da base vezes a altura, não é isso? Sobre 3, correto? Ou seja, essa medida vezes essa sobre 2 dividido por 3, ou seja, essa medida vezes esse vezes 3 sobre 6. E o volume procurado aqui, então, será o seguinte, olha, será x1 em módulo, né,
vezes y1 vezes z1 sobre 6. Tá joia? Bom, como que eu faço para achar o z1? O z1 é feito, né, fazendo x, y igual a zero. Então, aqui a gente tem o seguinte, olha, quem é o z1? Vamos lá. Faço x, y igual a zero. Vai ficar 3 vezes 0, mais 2 vezes 0, menos 4z, igual a menos 12. Daqui a gente tira, então, que z vale menos 3, o z1. Correto? Acabei de achar o z1. Para achar o y1, a gente faz x e z igual a zero, ou seja, 3 vezes 0, mais 2y1, menos 4 vezes 0, menos 12, igual a zero. Daqui, né, a gente tira, então, que o y1 vale 6. Bom, e nessa parte de baixo, a gente faz y e z igual a zero, ou seja, 3x1 mais 2 vezes 0, menos 4 vezes 0, menos 12 igual a zero, e temos que x1 vale 4. Pronto, olha. Com isso, o volume procurado vai ser exatamente igual a quem? A módulo de menos 3 vezes 6 vezes 4 dividido por 6. Esse 6 cancela com esse, ou seja, vamos ter 12, né, 3 vezes 4 que é 12, unidade de volume. Só por curiosidade, pessoal, eu fiz o desenho desse plano no GeoGebra, né? Vou reduzir aqui um pouco, olha. E vou posicionar ali só um instante. Isso. E se a gente observar, realmente coincide, olha, com o que a gente tem, olha só. A gente tem aqui o plano dado, a gente quer o volume desse tetraedro aqui, olha. Vou desenhar aqui de verde. Aqui da interseção do plano. Aqui, correto? Depois, aqui, né, isso, olha. E aqui, correto? Esse é o tetraedro que a gente quer calcular. O volume dele, olha. Aqui está o ponto y060, correto? Está esse ponto aqui, olha. Aqui está o ponto 400, que o x1 vale 4, tá vendo? E aqui está o z1, tá vendo? Que é menos 3 que a gente achou. Então, observe que eu fiz um desenho aqui mais ou menos para entender só, porque eu não preciso achar valorizado. Eu quero apenas o volume, que é 12. A área da base vezes a altura sobre 3, né? Volume de um tetraedro. Ok, pessoal? Com isso, então, a gente finaliza, né, o nosso estudo vetorial do plano.